Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Espero de coração que todos vocês estejam bem. Então bora para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vou lhe pedir o seu like. Dessa forma você irá nos ajudar com o engajamento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se interagir conosco, deixando o seu comentário. Então vamos iniciar o nosso vídeo. No vídeo de hoje iremos falar sobre algo que trará em muitos uma grande tristeza, lembranças de uma tragédia que aconteceu há menos de um mês. Iremos falar sobre a tragédia em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, aonde diversas pessoas perderam suas vidas, por conta dos desabamentos em vários pontos da cidade, decorrente das chuvas. O nosso foco nessa tragédia será a história dos dois ônibus que foram levados pelo rio Quintandinha, aonde vitimou vários passageiros, em fevereiro de 2022. Os dois ônibus envolvidos são os de prefixos 2050 modelo Mega 2006, com chassi Mercedes-Benz UF1519. O outro ônibus envolvido é o de prefixo 2033, um Caio Apache VIP 3, com chassi da Mercedes-Benz UF1519. Carlos Alberto Nascimento, de 52 anos, era o motorista do ônibus da linha 401, bairro Independência. Já o outro ônibus era conduzido pelo motorista, Carlos Antônio de Faria, de 46 anos, dois profissionais experientes, que já tinham passado por diversas situações de enchentes na cidade, mas nunca imaginariam que iriam passar por uma tragédia desse nível. Eram 6 horas da tarde, do dia 15 de fevereiro, data essa que entraria para a história da cidade de Petrópolis, como uma das piores tragédias na cidade, quando dois ônibus que vinham do centro de Petrópolis tiveram suas viagens paralisadas. Um bolsão de água bloqueava a rua Washington Luiz, um dos principais eixos da cidade que margeia o rio Quitandinha. Os motoristas seguiam sentido bairro, e contam que o rio ainda não estava transbordando, mas uma onda surgiu em direção aos ônibus. Eles contam que o problema maior ocorreu devido ao impacto que a queda de uma barreira provocou, ocasionando uma forte onda em direção aos ônibus. O rio ainda estava sob controle, sem jogar água na pista. Os motoristas seguiam o itinerário para o bairro, porém alguns metros à frente, após a UPA, veio uma onda em direção aos ônibus. A poucos metros dali, uma encosta cedeu, e o barranco desabou sobre o rio Quitandinha. A queda da barreira provocou uma forte onda, que foi engolindo tudo em direção aos ônibus. Como recomendado, os motoristas pararam na pista, para deixar a água baixar e seguir viagem, porém os ônibus foram arrastados para dentro do rio Quintandinha. Àquela altura já não se sabia o que era a rua Washington Luiz, o que era o rio Quitandinha. Assim que os motoristas perceberam que a situação tinha saído do controle, eles começaram a retirar as pessoas do ônibus. Mas o volume de água era muito grande e forte, dificultando uma reação rápida por parte dos motoristas. Alguns passageiros conseguiram escapar da morte, porém nem todos tiveram essa mesma sorte. Os motoristas, em entrevista, disseram que fizeram o que estavam dentro das possibilidades deles naquele momento. Segundo eles, nesse tempo de profissão já passaram por diversas situações de risco, mas nada comparado a esse dia, que jamais irão sair da mente desses profissionais. Infelizmente, o resultado dessa história não foi nada bom. Vários passageiros acabaram falecendo nessa tragédia. Nessa semana, esse caso teve mais um capítulo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades relacionadas aos dois ônibus da empresa que caíram no rio Quitandinha, resultando em diversos mortos e feridos. Entre as medidas iniciais, a promotoria requisitou que a Secretaria de Defesa Civil informe se havia agentes da prefeitura próximos ao local do incidente, controlando o acesso de veículos à rua Washington Luiz. Em relação à empresa, solicitou os protocolos da empresa no que se refere a situações de pânico e incêndio, além da indicação de quem eram os motoristas e cobradores dos ônibus. O objetivo do inquérito é coletar informações, depoimentos e documentos e realizar outras diligências para avaliar eventual ajuizamento de ação civil pública. Em nota oficial, a direção da empresa de ônibus se manifestou. Vamos à nota oficial. A empresa vem a público esclarecer que, mesmo após inúmeros esforços, não foi possível recuperar as imagens das câmeras de monitoramento dos ônibus, que foram completamente destruídos. A empresa, assim como seus colaboradores, passageiros e toda a população petropolitana, foram vítimas de uma catástrofe natural imprevisível, jamais vista nesta proporção no município, com perdas trágicas e prejuízos incalculáveis.
Quando a empresa conseguiu acesso ao local em que os ônibus foram arrastados no início da madrugada, não havia nenhuma pessoa nos coletivos, não sendo possível identificar, de fato, quem eram todos os passageiros. Por fim, a empresa reforça que os procedimentos de emergência foram perfeitamente adotados, com a utilização das janelas de emergência e abertura das portas, essenciais para que muitos passageiros fossem salvos. Inclusive, o empenho dos profissionais da empresa no resgate aos passageiros pode ser comprovado através do depoimento dos sobreviventes que estavam nos ônibus. Então, pessoal, esse era o vídeo que tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Eu sei que fica chato eu ficar pedindo o tempo todo, mas deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais e comente à vontade. Com isso vocês estarão nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Desde já eu agradeço os quase 2.000 inscritos do nosso canal. O nosso muito obrigado.